Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Antes de mais nada, gostaria de vos informar em primeira mão que em breve vai haver mudanças no canal. Por isso decidimos que este será o nosso último vídeo desta temporada, iniciando-se assim um novo ciclo no canal, com uma nova temporada, com uma nova imagem e novos objetivos. Mas não vamos deixar de realizar os nossos tutoriais sobre o Arduino e os seus módulos. No entanto, queremos também realizar mais projetos tanto com o Arduino como também em outras áreas. Mais tarde iremos partilhar convosco todas estas novidades e, claro, como temos feito até agora, sempre com uma boa base documental e explicativa, para que possamos ajudar-vos a incentivar e criar os vossos próprios projetos. Já agora, escrevam nos comentários tentando adivinhar quais serão as áreas que vamos falar nesta nova temporada e também quais as áreas que vocês gostariam que falássemos aqui no canal. Vamos então passar para o tutorial. Neste tutorial vamos falar de uma das tecnologias mais importantes dos dias de hoje. Esta é a tecnologia dos sistemas IoT, ou seja, Internet of Things. Estes tipos de sistema consistem em controlar equipamentos eletrónicos à distância e através da famosa internet, onde podemos utilizar vários sistemas de comunicação como a Ethernet, o Bluetooth ou o Wi-Fi. Desta forma, iremos utilizar um smartphone que será o nosso controlador, estando este também ligado à internet, que através de uma aplicação instalada irá permitir desenvolver de forma muito fácil projetos com vários tipos de interface, onde vamos interagir com um equipamento eletrónico, que neste caso será um Arduino, tudo através da rede de internet. Como esta é a primeira vez que vamos falar desta aplicação e do sistema IoT, optamos por realizar uma montagem básica onde controlamos a velocidade e o sentido de rotação de um motor DC. No entanto, esta montagem, apesar de ser simples, pode ser aproveitada para um princípio da elaboração de um pequeno robô controlado à distância e através de um nosso smartphone. Como a conectividade da nossa montagem e da aplicação smartphone será através da rede internet, vamos utilizar um Arduino Mega associado a um módulo ESP8266, que permite que este se ligue por Wi-Fi à nossa rede internet, pois este Arduino sozinho não tem essa capacidade. Apesar do Arduino Mega já não ser novidade no nosso canal, tendo sido falado no tutorial anterior, gostaria apenas de realçar algumas das suas características que serão importantes para esta montagem. Este, além de conter mais pinos de sinal digital e de sinal analógico que outros modelos de Arduino, também tem um conjunto maior de pinos de comunicação, tendo este até 4 pares de pinos de comunicação UART, o que nos vai dar muito jeito durante a sua programação. Outro aspecto a realçar é o tipo de pinos de alimentação deste Arduino. Neste caso, não por estes serem diferentes de outros tipos de Arduino, mas porque teremos de utilizar agora uma alimentação um pouco diferente da mencionada em outros tutoriais. Isto deve-se ao facto do modelo ESP8266, modelo ESP01, não poder ser alimentado com uma tensão superior a 3.3 volts, pois, caso contrário, este módulo ficará danificado. O modelo ESP01 é o modelo mais pequeno da sua série, sendo este um modelo muito versátil e fácil de utilizar. No entanto, é um pouco limitado quanto ao número de pinos disponíveis. Este é constituído por dois pinos de alimentação, ground e o positivo, de apenas 3.3 volts. Além disto, este também tem outros dois pinos designados por TX e RX, que serão os pinos de comunicação UART, que nesta montagem vão estar ligados ao nosso Arduino. Depois contém também um pino designado por Enable, que permite ativar e desativar este módulo sem que este tenha que ser desligado das suas alimentações. Além deste, tem também um pino de reset, que quando associado a um botão exterior permitirá reiniciar a sua programação. E por último, mas não menos importante, são os seus dois pinos de sinal digital, podendo estes ser configurados com as suas funcionalidades de entrada ou saída de sinal, ou então de sinal PWM, tendo este módulo apenas dois pinos com esta funcionalidade. Já o outro módulo da montagem, o módulo HW95 Edge Bridge Driver, terá como função controlar a velocidade e o sentido de rotação do nosso motor DC. Este tipo de módulo é bastante útil, principalmente quando são utilizados motores que necessitam uma tensão de alimentação superior à do nosso Arduino, ou seja, superior a 5 volts. Outra situação em que este será útil é no caso de os motores terem uma potência superior à que o Arduino pode fornecer, podendo danificar irreversivelmente o nosso Arduino
caso não tenhamos isso em atenção. Deste modo, o nosso módulo contém 3 terminais de alimentação, em que um é o terminal de ground, o segundo é o terminal de 5 volts e o outro será onde colocamos uma alimentação positiva com uma tensão superior aos 5 volts. Neste último terminal está indicada a tensão de 12 volts. No entanto, este é compatível também com uma tensão máxima de 35 volts, pois este tem um regulador de tensão incorporado. Para utilizarmos o terminal com uma tensão de 5 volts, que é a tensão do nosso motor na nossa montagem, manteremos colocado o respectivo jumper de seleção, visto que o motor que vamos utilizar na montagem tem a mesma tensão de funcionamento que o nosso Arduino. Depois, poderemos também configurar os jumpers seletores de função que se encontram nas extremidades deste conjunto. Desta forma, se colocarmos estes jumpers, apenas será permitida a mudança de sentido de rotação dos motores, mantendo assim a sua potência máxima, não havendo qualquer tipo de ajuste na velocidade de rotação. Para que isso seja possível, teremos de retirar então os jumpers dos pinos ENA e ENB, para assim podermos ligá-los aos pinos de sinal digital com a funcionalidade PWM do Arduino. Desta forma, podemos controlar a velocidade de rotação do motor alterando a frequência de sinal PWM nestes pinos, sendo então colocada essa mesma frequência nos terminais de alimentação dos motores, que serão os pinos ENA e ENB. Já para alterar o sentido de rotação do motor, vamos utilizar os restantes 4 pinos. Estes pinos têm de ser utilizados em conjuntos de 2, sendo os pinos IN1 e IN2 os pinos responsáveis por controlar os terminais de alimentação do motor 1, e os pinos IN3 e IN4 por controlar os terminais do motor 2. Para controlar o sentido de rotação, apenas será necessário controlar o estado destes pinos, ou seja, um dos pinos terá de estar em nível alto e o outro terá de estar em nível baixo, ficando assim o motor a rodar num determinado sentido. Para inverter o sentido, basta apenas trocar os seus estados em simultâneo, começando assim o motor a rodar no sentido oposto. Isto só é possível porque este módulo tem um funcionamento do tipo Edge Bridge, ou seja, o módulo apenas troca a polaridade das alimentações do motor. Este funcionamento é muito idêntico ao da imagem, onde podemos associar a ativação dos interruptores ilustrados com os conjuntos de pinos do módulo, os pinos IN1 e IN2 ou o IN3 e IN4. Assim, em cada uma das condições, o módulo irá atuar os supostos interruptores, de forma a alimentar o motor com uma determinada polarização, rodando assim no respectivo sentido de rotação. Por fim, temos o sensor de velocidade de rotação, ou de RPMs. Este tipo de sensor é constituído por 2 pinos de alimentação, ground e VCC, sendo a sua tensão de 5 volts. Além destes pinos, este também é constituído por 2 torres, encontrando-se numa delas um LED infravermelho e na outra um pequeno fototransistor. Estes irão trabalhar em conjunto, sendo o LED responsável por emitir luz infravermelha que irá incidir sobre o fototransistor, alterando consecutivamente o estado do pino de saída do módulo. Assim, quando este sensor é associado a um motor com um disco perfurado acoplado ao seu eixo, este consegue contabilizar o número de rotações que o eixo deste motor está a realizar, aumentando ou diminuindo no pino de saída a frequência do pulso gerado por esta rotação, permitindo assim saber o número de rotações por minuto que o motor está a executar. Outra situação a realçar será também o número de perfurações que este disco irá ter, pois quantas mais perfurações este tiver, maior será a frequência de pulsos gerados, aumentando assim a sua precisão. No entanto, isto implicará um cálculo adicional para determinar a velocidade exata. Entendendo o funcionamento dos diversos módulos que vamos utilizar, passamos então para a realização da montagem. Começamos pelo circuito de controle do motor. Assim, colocamos o módulo HW95 Edge Bridge Drive e vamos alimentá-lo através do Arduino, ligando os terminais de alimentação ao pino de 5 volts do Arduino. Depois, como apenas iremos controlar um motor, pois esta é apenas uma montagem explicativa, vamos ligar os pinos IN1 e IN2 aos pinos de sinal digital D3 e D2 do Arduino, respectivamente. E serão estes os pinos que vão então controlar o sentido de rotação do motor. Agora, falta ligar o pino de controle de velocidade do motor, que é o pino D4, e ligamos este ao pino ENA do módulo.
Finalizamos o circuito de controle do motor ligando o próprio motor aos terminais de saída do módulo, que são os terminais OUT1 e OUT2, como também encaixamos no seu eixo o respectivo disco perfurado. Desta forma, passamos então para as ligações do sensor de velocidade de rotação, onde, em primeiro lugar, ligamos as suas alimentações positiva e negativa e ligamos o seu pino de saída ao pino de sinal digital D7 do Arduino. Para finalizar, colocamos o disco perfurado do motor entre as duas torres do sensor, ficando assim estes prontos a serem utilizados. Agora falta as ligações do módulo ESP8266. Como referido anteriormente, este módulo utiliza uma alimentação diferente dos outros componentes da montagem. E para não nos enganarmos, decidimos ligar as alimentações 3.3 volts do Arduino a uma breadboard e a partir daí realizar as ligações ao módulo ESP8266. Logo, como sempre, começamos por ligar as alimentações no módulo e de seguida ligamos também a alimentação positiva ao pino Enable, pois é necessário colocá-lo em nível alto para que o módulo fique ativado, sendo esta a sua funcionalidade. Já o pino Reset necessita de um pequeno interruptor do tipo Push Button, ficando este ligado a Ground. Assim, poderemos reiniciá-lo facilmente caso exista algum problema com a ligação de rede Wi-Fi. Agora, falta apenas ligar os pinos de comunicação entre o módulo ESP8266 e o nosso Arduino Mega. Desta forma, ligamos o pino TX do módulo ao pino TX1 e o pino RX ao pino RX1 do Arduino. Como podem reparar, vamos utilizar o segundo conjunto de pinos de comunicação UART do Arduino. Isto porque o primeiro conjunto irá ter a função de comunicar com o nosso PC via USB, permitindo assim verificar através do Monitor Serial se a montagem está a funcionar corretamente e se conseguiu efetivamente ligar-se à rede Wi-Fi. Finalizamos a montagem ligando o cabo USB ao Arduino e passamos agora para a elaboração do projeto na aplicação Blink, que irá permitir controlar a montagem através da internet. Em primeiro lugar, instalamos a aplicação Blink no nosso smartphone e depois, na página de abertura da aplicação, selecionamos a opção New Project e vamos então configurar o nosso projeto, começando por lhe dar um nome, sendo este o título deste tutorial. Depois selecionamos qual o tipo de equipamento que estamos a utilizar na montagem, que é o Arduino Mega, pois será neste que vamos carregar o respectivo código, sendo sempre esta a regra para a seleção do equipamento. De seguida, vamos escolher o tipo de conectividade que vamos utilizar, sendo neste caso por Wi-Fi, pois é este o tipo de conectividade que o ESP8266 está responsável. Depois encontramos a opção que nos permite alterar a cor de tema da aplicação para melhor visualização, sendo possível escolher entre cores claras e escuras. Estando esta primeira configuração completa, iremos então premir o botão Create Project, criando finalmente o nosso projeto. Com o projeto criado, falta-nos apenas verificar e configurar algumas opções relativas aos equipamentos da montagem. Desta forma, nesta página encontramos apenas um equipamento, mas podemos adicionar mais equipamentos ao projeto, podendo assim controlar vários equipamentos em simultâneo através de um único projeto na aplicação. Como a nossa montagem apenas tem um equipamento, basta apenas verificar as configurações deste. Assim, vamos selecioná-lo e, como podem reparar, este não tem atribuído ainda nenhum nome. No entanto, é aconselhado que seja atribuído um nome a cada um dos equipamentos, pois torna-se mais fácil a sua identificação e configuração. Falta agora apenas confirmar as configurações anteriores, ou seja, vamos confirmar que foi selecionado o Arduino Mega, que utiliza o módulo ESP8266, sendo assim a sua conectividade por Wi-Fi. Caso esteja alguma destas configurações erradas, é nesta página que devem ser corrigidas e alteradas. Agora, se observarem, encontramos também um código mesmo abaixo destas opções. Este é um código gerado quando criamos um novo projeto na aplicação. A função deste código é muito importante e devemos ter atenção para que este não seja partilhado, pois será este código que irá autorizar o controle da nossa montagem através da aplicação Blink. No entanto, se este código for partilhado, qualquer pessoa que o possua conseguirá interagir com o nosso equipamento e controlá-lo através de qualquer outro projeto, bastando apenas que este esteja ligado à internet. Bem, por agora será apenas necessário memorizar que é nesta página onde o poderemos visualizar, copiar ou até mesmo criar um novo código, caso o primeiro esteja comprometido. No entanto, só iremos necessitar deste durante a elaboração do código para o Arduino.
Com isto, terminamos as configurações do projeto e vamos passar para a sua realização, adicionando na tela os vários interfaces necessários para controlar a nossa montagem. Para adicionar essas interfaces, premimos na tela, aparecendo uma janela lateral com todos os interfaces possíveis de ser adicionados ao nosso projeto. Desta forma, vamos começar por adicionar os botões que vão permitir ligar e desligar o motor num determinado sentido de rotação. Assim, selecionamos o interface do tipo botão e este é logo inserido na tela. De seguida, vamos selecioná-lo para abrir a sua página de configuração. Para configurar este botão, iremos em primeiro lugar dar-lhe um nome, tendo atenção que este também será a sua legenda durante a utilização da aplicação. Como este botão irá ter a função de ligar o motor no sentido de rotação dos ponteiros do relógio, colocamos uma legenda com a sigla CW, que quer dizer Clockwise. Além do nome, também é possível escolher a cor de entre uma paleta de cores pré-definidas, bastante para isso carregar neste anel para a alterar. Agora, vamos escolher o pino de saída do Arduino, onde este botão irá interagir. Como podem observar, neste tipo de interface podemos selecionar dois tipos de pinos, que são os pinos de sinal digital que o Arduino Mega possui, e se bem se lembram, este tem cerca de 54 deste tipo de pinos. Além deste tipo de pinos, também podemos escolher pinos virtuais. Mas que tipo de pinos são estes? Os pinos virtuais, ao invés de interagirem diretamente com os pinos físicos do Arduino, interagem com uma variável alterando assim o seu valor de estado, ou seja, de nível baixo para nível alto e vice-versa. Desta forma, estas supostas variáveis podem ser depois utilizadas em outras condições durante a elaboração do código do Arduino, não sendo assim necessário ocupar outros pinos do Arduino para este efeito. Assim, será este tipo de pinos que vamos utilizar para controlar o sentido de rotação do motor, pois, como se recordam, são necessários dois pinos para controlar o módulo HW95 H-Bridge Drive, de forma a selecionar um sentido de rotação do motor. Neste caso, o pino virtual que vamos selecionar é o pino virtual V0, para depois, no código do Arduino, colocar uma condição que ative não apenas um pino de sinal digital do Arduino, mas sim dois destes pinos, e com valores de estados diferentes. Mas iremos falar disso mais à frente. Por fim, escolhemos o modo de funcionamento deste botão, onde podemos selecionar o modo Push, onde o botão se comporta como um Push Button, sendo apenas ativado quando este está a ser premido. Já no caso do modo Switch, este vai se comportar como um interruptor, alterando o seu estado quando é premido, mas agora mantendo-o mesmo quando este deixa de ser premido. E este é o modo de funcionamento que vamos utilizar agora. Caso não seja este tipo de interface que queremos utilizar, podemos sempre apagá-lo através do botão Delete que se encontra no fim desta página. E pronto, temos então o primeiro interface configurado. Vamos agora adicionar mais um botão, que neste caso será a função de colocar o motor a rodar no sentido contrário ao do ponteiro dos relógios. Assim, vamos utilizar novamente o procedimento anterior, mas agora colocamos na legenda a sigla CCW, ou seja, Counterclockwise, e selecionamos a mesma cor do botão anterior. Depois, para selecionar o pin de interação, vamos escolher também um pin virtual, mas agora este pin será o pin V1. Por último, não nos poderemos esquecer também de selecionar o modo de funcionamento Switch. Vamos agora adicionar outro tipo de interface, ficando assim este responsável pelo controle de velocidade de rotação do motor. Desta forma, carregamos novamente na tela e selecionamos o interface do tipo Slider. Abrimos a sua página de configuração. Colocamos a sua respectiva legenda com a sua funcionalidade e alteramos a sua cor para vermelho. Feito isto, iremos agora selecionar o pin de interação e, ao contrário dos interfaces anteriores, vamos agora selecionar um pino de sinal digital do Arduino. Tendo em atenção que o pino que vamos selecionar tem de ter a funcionalidade PWM. Neste caso, escolhemos o pino D4 do Arduino Mega. Um pouco mais abaixo, nesta mesma página, podemos escolher também o número de casas decimais que o valor selecionado na barra seletora terá durante a sua representação no slider, podendo ser visualizado esse valor no canto superior direito desse mesmo interface. Já a opção Send Value on Release Only permite escolher quando queremos que o valor selecionado na sua barra seletora seja confirmado e enviado. Desta forma, vamos colocar a opção em Off, pois queremos que o valor seja confirmado e enviado ao longo do movimento do seletor na barra, e não apenas quando este é solto. Para que esse valor selecionado seja visível, teremos de colocar a opção Show Value em On, tornando-se assim visível no canto superior direito do slider. Falta agora apenas adicionar mais um interface
para terminar o nosso projeto na aplicação. Logo, vamos então mais uma vez à nossa lista de interfaces e um pouco mais abaixo nesta lista, já no seletor Displays, vamos escolher o interface Value Display. Depois de abrirmos também a sua página de configuração, colocamos um nome correspondente e selecionamos um pin de interação, que será novamente um pin virtual, sendo neste caso escolhido agora o pin V2. Mais abaixo encontramos as configurações de visualização do texto deste interface. Neste caso, optamos por colocar o texto centrado. Depois, nesta caixa de texto, à frente do texto pré-definido relativo ao valor do pino, que é de cor verde, iremos escolher as unidades de medida. E, como estamos a falar de rotações, estas serão em RPMs. Na opção Refresh Interval, vamos agora escolher o intervalo de tempo mais pequeno existente na lista, que é de 1 segundo. Esta opção é principalmente relevante em situações onde é necessário ter os dados o mais atualizados possível, que é o caso da nossa montagem, pois queremos visualizar a velocidade de rotação do motor o mais próximo de em tempo real. Por último, selecionamos o tamanho do texto que vamos visualizar no interface e também a sua respectiva cor. E pronto, temos então o nosso projeto na aplicação Blink pronto a utilizar, bastando apenas carregar o símbolo de Play que se encontra no canto superior direito da tela. Esta irá começar então o processo de sincronização, procurando comunicar com o Arduino através da rede Wi-Fi e internet. Neste caso, como ainda falta carregar o código no Arduino, a aplicação ainda não irá conseguir encontrá-lo nem comunicar com ele, sendo esse agora o próximo passo. Bem, para carregar o código vamos abrir o IDE do Arduino e de seguida configurá-lo para que este funcione com o nosso tipo de Arduino, que neste caso é um Arduino Mega e tem um processador ATmega 2560. Por último, bastará escolher a porta de comunicação onde este está ligado. E está tudo pronto para finalmente carregarmos o código no Arduino. Mas antes, vamos à sua explicação. Antes de mais, devemos ter atenção que este código tem por base um outro que poderá ser adquirido facilmente através da página de exemplos da própria aplicação Blink. Nesta página é gerado um código com linhas de código copiáveis para o Arduino IDE, que depois vamos alterar ou adicionar novas linhas conforme o necessário para o seu funcionamento. Então, no código, em primeiro lugar, teremos a definição da variável constante relativa à comunicação serial, permitindo assim que seja escrito texto no monitor serial com dados relativos ao status da aplicação Blink. Depois, teremos as bibliotecas referentes à conectividade e funcionamento da aplicação Blink através do nosso módulo SP8266. E de seguida encontram-se três variáveis do tipo char, sendo na primeira variável onde vamos colocar o nosso código de autenticação ou autoken gerado quando criamos o nosso projeto na aplicação Blink. Nas duas variáveis seguintes é onde colocamos o nome e a respectiva password da rede Wi-Fi que vamos utilizar para conectar o Arduino Mega, caso esta rede não seja pública, pois, caso contrário, apenas teremos de colocar as aspas já definidas. Agora, como se recordam, vamos utilizar a primeira linha de Communication Serial de forma a visualizar o status da conectividade Wi-Fi entre o Arduino e a aplicação. Assim, vamos utilizar a segunda linha de Communication Serial do Arduino Mega para comunicar com o módulo SP8266. Como o Arduino Mega tem 4 possíveis linhas de comunicação UART, logo é necessário definir então a variável com o nome SP-Serial, onde definimos qual a linha de comunicação vamos usar, sendo neste caso a segunda linha de comunicação e assim vamos colocar a palavra Serial 1. Outra situação a não esquecer é selecionar a velocidade dessa mesma linha de comunicação e desta forma vamos colocar a velocidade com o valor de 115.200. Isto deve-se ao facto do nosso módulo SP8266 ter como velocidade de comunicação este valor, não permitindo qualquer outro. Por último, vem a função que ativa a comunicação com o SP8266 através da linha selecionada anteriormente, que neste caso é a Serial 1. Estando esta configuração realizada, passamos agora para a criação das variáveis necessárias ao funcionamento dos módulos da montagem e dos seus respectivos cálculos. Logo, criamos duas variáveis do tipo integer, que têm como função a atribuição do estado dos pinos virtuais, relativos aos botões do sentido de rotação do motor na aplicação, sendo estas variáveis mais tarde utilizadas nas condições que vão ativar dois pinos que controlam o sentido de rotação do motor. Para definir quais os pinos que realizam esta tarefa, criamos mais duas variáveis do mesmo tipo, onde atribuímos os números dos pinos de sinal digital,
sendo neste caso os pins D2 e D3 do Arduino. Além destes, será necessário também criar uma variável para a atribuição do pin de sinal digital com a funcionalidade PWM, sendo este o responsável por controlar a velocidade de rotação do motor, tendo sido escolhido o pino D7 do Arduino. Por fim, criamos também as variáveis necessárias para os cálculos da velocidade de rotação do motor, tendo a primeira a função de contabilização dos pulsos gerados pelo sensor na montagem. Depois é utilizada uma outra variável para a realização dos cálculos da velocidade de rotação, através desses pulsos gerados. A última variável tem como função a atribuição do valor do número de perfurações que o disco do sensor contém, para assim ser realizado o cálculo final de RPMs. De seguida, passamos para a definição dos pins virtuais da aplicação e atribuição dos seus estados às variáveis anteriormente referidas com essa função, sendo atribuídos os estados dos pins virtuais V0 à variável com a sigla clockwise e o estado do pin virtual V1 à variável com a sigla counterclockwise. Este processo permite assim verificar os estados dos botões da aplicação e, através de uma condição, ligar os pins necessários à ativação do motor nesse sentido de rotação. Vamos então agora passar para a função Setup. Nesta função, iremos iniciar ambas as Communication Serial, para assim podermos visualizar o status da comunicação Wi-Fi da montagem no Monitor Serial e para que o Arduino possa comunicar com o nosso módulo ESP8266. De seguida, iniciamos a ligação entre o Arduino Mega e a aplicação Blink através da rede Wi-Fi, isto utilizando as autenticações definidas anteriormente. Por fim, definimos quais os pins de sinal digital do Arduino serão saídas e entradas de sinal, sendo os pins que controlam o motor definidos como saídas e o pin que recebe os pulsos gerados pelo sensor definido como entrada. Já na função Loop, encontramos a função que processa a comunicação entre a aplicação Blink e o Arduino. Após esta função, colocamos todas as outras linhas de código necessárias ao funcionamento da montagem. Em primeiro lugar, iremos colocar 3 condições relativas ao controle do sentido de rotação do motor. Para isso, utilizamos funções do tipo if, verificando se o estado dos botões da aplicação Blink estão em nível alto. E se isso acontecer, colocará os 2 pins de sinal digital que controlam o motor numa determinada ordem de estados. Ou seja, na primeira condição, se o botão de rotação clockwise estiver ativo, os pinos 1 e 2 são colocados nos estados low e high respectivamente, ficando o motor a rodar nesse sentido. Caso contrário, acontecerá se o botão counterclockwise estiver em nível alto, colocando assim os mesmos pinos nos estados opostos à da condição anterior, e consequentemente o motor rodará no sentido oposto também. Para que o motor fique parado, colocamos uma condição que verifica se ambos os botões estão em nível baixo, e assim ambos os pinos ficarão em nível baixo também. Logo, o motor deixará de rodar. Estando o sentido de rotação definido, passamos então para os cálculos da velocidade de rotação do motor. Como explicado anteriormente na nossa montagem, o motor irá rodar com um pequeno disco perfurado, acoplado ao seu eixo. Este, ao rodar entre as torres do nosso sensor, será produzido um determinado número de pulsos de onda quadrada, com uma determinada frequência. Essa frequência irá, consequentemente, alterar dependendo da velocidade de rotação do motor, ou seja, se o motor rodar a uma velocidade maior, a frequência gerada também será maior, e vice-versa. Assim, da mesma forma que em outro tutorial anterior, onde quisemos saber a frequência de sinal gerado por um sensor de fluxo de água, que empregava nesse caso um sensor do tipo All Switch, vamos utilizar também a função PulseIn. Esta função permite medir o tempo em microsegundos de cada um dos períodos, ou seja, permite saber o tempo em que esse sinal está em nível alto e em nível baixo, entre pulsos, ou melhor, o tempo percorrido em cada uma das rotações do motor. Agora, como está convencionado que as unidades de medida standard da velocidade de rotação são em RPMs, ou rotações por minuto, teremos de converter esse tempo em microsegundos em minutos. Assim, convertemos primeiro de microsegundos em segundos e, finalmente, de segundos em minutos. Outra situação a não esquecer será calcular esse valor dependente do número de perfurações do disco, sendo necessário dividir esse tempo pelo número de perfurações, pois a frequência gerada será sempre maior quanto maior for o número de perfurações. Depois, colocamos esta condição para ter a certeza de que quando o motor está parado, não irá existir indicação de valores erráticos. E por fim, enviaremos o valor calculado da velocidade de rotação
para a aplicação através desta função, onde o PIN virtual V2 será o PIN de entrada do Interface Value Display. E pronto, temos o código finalizado. E agora só falta enviá-lo para o nosso Arduino. Pessoal, já agora não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar as notificações para serem os primeiros a saber das novidades no nosso canal. E já agora deixem também os vossos comentários. Sigam-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram, onde podem colocar as vossas dúvidas ou dar ideias para novos tutoriais. Procuram-nos também no site Instructables, onde colocamos todos os nossos tutoriais e projetos para assim poderem construí-los passo a passo. Estando terminado o envio do código, a montagem ficará a funcionar. No entanto, é recomendado que seja feito um reset em ambos os principais equipamentos da montagem, que são o Arduino Mega e o módulo ESP8266. Este procedimento vai forçar o código a correr do início, reiniciando assim a ligação destes à rede Wi-Fi, sincronizando a conectividade entre o Arduino e a aplicação Blink de forma correta. Este processo demora alguns segundos e assim que estes ficam conectados, ou seja, online, a mensagem e notificação de erro na aplicação desaparece, ficando a montagem operacional e pronta a funcionar. Estando tudo pronto, vamos então testar a montagem e a aplicação, para então perceber o seu funcionamento. Vamos começar por premir o botão que liga o motor no sentido dos ponteiros do relógio. Este, ao ser premido, passa para ON e o motor começa a rodar. Para parar o motor, basta carregarmos novamente no mesmo botão, parando o motor imediatamente. Já se premirmos o outro botão, o motor começa a rodar no sentido oposto. E se voltarmos a premi-lo novamente, este passa para OFF e o motor irá também parar de imediato. Vamos então ligar o motor novamente. E se observarem, o nosso sensor de RPMs já está a indicar a velocidade de rotação do nosso motor. Em princípio, esta deverá ser a velocidade de rotação próxima da velocidade máxima do motor, pois a barra do seletor de velocidade está na posição máxima. Agora, para baixar essa velocidade de rotação, vamos posicionar o seletor no centro da barra. E como podem verificar, também a velocidade de rotação do motor será reduzida. E claro, a indicação dessa velocidade também irá baixar. Vamos colocar novamente o botão em OFF. E o motor vai parar novamente e de seguida vamos inverter o seu sentido de rotação, premindo mais uma vez o botão do sentido do ponteiro dos relógios, ficando este a rodar agora nesse mesmo sentido. Vamos então baixar mais um pouco a velocidade de rotação, posicionando o seletor, e o motor vai ficar a rodar ainda mais devagar. Como esperado, a indicação também vai acompanhar essa alteração, indicando agora um valor ainda mais baixo. Como podem observar, esta é apenas uma montagem e um projeto na aplicação Blink muito simples e serve apenas para demonstrar as potencialidades tanto dos módulos utilizados como deste tipo de aplicação, pois esta é muito fácil de utilizar e abre um número infinito de possibilidades e de projetos, além de tornar os nossos projetos ainda mais interessantes e com a capacidade de os controlar à distância. Espero que tenham gostado do nosso tutorial e que este possa ser útil para os vossos projetos. Já agora, não se esqueçam de fazer like, pois ajuda bastante o nosso canal a crescer. Vejam também, mais pormenorizadamente, este e outros tutoriais no site Instructables, como também alguns dos nossos projetos. Não percam os próximos vídeos, pois irá em breve começar uma nova temporada no nosso canal, com uma nova imagem, um novo local e com novos projetos. Ficaremos à vossa espera. Até lá! Um abraço aqui do Taz para todos vocês e até ao próximo vídeo. Tchau!